meus queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje é dia da nossa retrospectiva! Como vocês já sabem, essa tradição se iniciou lá em 2020 e eu vou contar para vocês 5 casos que foram solucionados esse ano pra gente terminar o ano bem, com uma energia boa. Sabe, Alexandre? Exatamente, Marcelo, adoro retrospectiva. Só isso? Tudo isso. Você tá muito sucinto hoje. Ué, eu falei pra caramba antes de começar a live. Olha só, mas eu queria você avisar... tá sucinto para as pessoas do episódio. Eu queria avisar que esse episódio tá sendo gravado numa live. Sim, ampla, é verdade. geral e restrita pra todo mundo. Então, quem perdeu a live e quiser ver a gravação da live, que vai ficar pública, entra no canal do Detetive do Sofá e cata lá. Transmissão ao vivo, sei lá. Isso aí. Vai estar lá em algum lugar. Uma coisa que eu queria fazer é agradecer esse ano aos nossos apoiadores. Com certeza. Então, agradeço aos nossos apoiadores porque eu fiz uma gambiarra pra botar o nome deles. Então, eu juntei telinha. todo mundo aqui. Então, todos os apoiadores, quem tá aqui vendo, quem não tá aqui vendo, muito obrigado a todos vocês, todas essas pessoas. Eu acho que eu botei todo mundo. Se seu nome não tiver aí, desculpa aí. Provavelmente tá, porque não é como se a gente tivesse milhares de apoiadores. Então, é muito importante. Muito obrigado a todo mundo que apoiou esse ano, todo mundo que tá nessa lista. É isso aí, é isso que mantém o podcast no ar, certo? Sim, com certeza. Pede apoio aí, Marcela. Se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá e me deixar muito feliz nesse final de ano, né? Um presentinho de Natal, agora que o 13º também já caiu na conta. É só acessar o Orelo ou Apoia-se e virar um apoiador do Detetive do Sofá também. Vocês não têm ideia sobre quanto isso é importante e quanto vocês ajudam a gente sendo apoiadores. Então, qual é o primeiro caso que você trouxe pra gente, Marcela? O primeiro caso é bem famosinho. É o caso dos assassinatos de 4 meninas numa loja de iogurte em Austin, Texas. É o Yogurt Shop Murders, sabe como ele ficou conhecido? Realmente, os assassinatos da loja de iogurte. Posso começar, Alexandre? Por favor. Na noite de 6 de dezembro de 91, 4 adolescentes foram assassinadas em uma loja da rede I Can't Believe It Yogurt, em Austin, Texas. As vítimas eram Eliza Thomas, de 17 anos, Jennifer Harbison, também de 17, a sua irmã Sarah Harbison, de 15 anos, e a Amy Ayers, de 13 anos. A Eliza e a Jennifer, as 2 meninas mais velhas, trabalhavam na loja naquela noite e se preparavam para fechar quando a Sarah e a Amy chegaram para encontrá-las e ir embora juntas. Pouco depois da meia-noite, um patrulheiro do Departamento de Polícia de Austin relatou um incêndio no local. Após o fogo ser controlado, os bombeiros fizeram uma descoberta chocante. Os corpos das 4 jovens estavam dentro da loja. As vítimas foram encontradas amordaçadas e amarradas com peças das suas próprias roupas, e todas haviam sido baleadas na cabeça com uma arma de calibre 22, em aparente estilo de execução. O incêndio provocado no local comprometeu gravemente as evidências, dificultando a investigação desde o início. 3 das jovens, a Eliza, a Jennifer e a Sarah, estavam juntas e apresentavam sinais de carbonização severa. A Amy foi encontrada em uma área separada da loja. Embora ela não tivesse carbonizada, ela sofreu queimaduras significativas e também apresentava ferimentos fatais por disparos de arma de fogo. Investigações posteriores indicaram que cerca de 1 hora antes do fechamento, um homem havia sido autorizado a usar o banheiro nos fundos da loja. Testemunhas relataram ainda a presença de indivíduos com comportamento suspeito pouco antes do encerramento do expediente. A polícia acreditava que o autor ou os autores daquele crime
tinham fugido por uma porta dos fundos, que foi encontrada destrancada. Após o massacre na loja de iogurte, o Departamento de Polícia de Austin criou uma força-tarefa dedicada exclusivamente à resolução desse caso. Diversas agências governamentais, incluindo o FBI, foram acionadas para auxiliar nas investigações. Mas, apesar dos esforços, o caso acabou arquivado até 1999. Na época dos assassinatos, 4 adolescentes, chamados Robert Springsteen, Michael Scott, que não é o Michael Scott do The Office, o Maurice Pierre e o Forrest Wellborn, chegaram a ser interrogados poucos dias após o crime. Um deles, o Maurice, foi detido em um shopping próximo à loja com uma pistola de calibre 22, o mesmo tipo de arma que se acreditava ter sido usada nos homicídios. Ainda assim, os 4 garotos foram liberados por falta de provas. Anos depois, uma nova equipe de investigadores reabriu o caso e passou a considerar os 4 jovens como os suspeitos principais. Em uma série de interrogatórios conduzidos em 99, o Robert Springsteen e o Michael Scott acabaram confessando participação no crime. Mais tarde, ambos se retrataram, alegando que as confissões haviam sido coagidas. As acusações contra o Maurice Pierre e o Forrest Wellborn, os outros 2 adolescentes na época, foram retiradas definitivamente por ausência de evidências, restando apenas o Robert Springsteen e o Michael Scott como réus. Levados a julgamento, o Robert e o Michael foram condenados exclusivamente com base em suas próprias declarações. Não havia provas físicas que os ligassem à cena do crime. O Robert foi inicialmente condenado à morte, enquanto o Michael recebeu uma sentença de prisão perpétua. Em 2005, a pena de morte do Robert foi comutada para prisão perpétua em decorrência da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos num outro caso, que proibiu a pena capital para crimes cometidos por menores de idade, que era o caso do Robert e do Michael na época. Em 2008, o Tribunal de Apelações Criminais do Texas anulou ambas as condenações ao concluir que a promotoria havia violado a cláusula de confrontação da Constituição. Durante os julgamentos, partes das confissões de um dos réus foram usadas contra o outro réu, sem que eles tivessem a oportunidade de se confrontar mutuamente no tribunal. Não teve uma acariação, com os 2 contando as suas versões da história. Determinada a levar os 2 a um novo julgamento, a promotora do condado de Travis, a Rosemary Lemberg, autorizou o uso de uma técnica então relativamente nova, o teste de DNA YSTR, capaz de isolar apenas o material genético masculino. As análises foram realizadas em amostras coletadas das vítimas em 91, já que os investigadores acreditavam que pelo menos uma delas havia sido abusada sexualmente. O resultado mudou completamente o rumo do caso. Um perfil parcial de DNA masculino foi identificado, mas ele não correspondia ao Robert, ao Michael e nem ao Maurice ou ao Forrest, que eram os 2 outros suspeitos. Sem conseguir identificar o dono daquele DNA e diante da ausência de outras provas, a promotoria abandonou os planos de um novo julgamento. Em 2009, após quase 10 anos presos, o Robert e o Michael foram libertados e todas as acusações contra eles foram oficialmente retiradas. Apesar disso, os tribunais do Texas decidiram posteriormente que os 2 não tinham direito à indenização, uma vez que eles não tinham sido formalmente declarados inocentes, apenas beneficiados pela anulação das condenações. O que é bizarro, né? Porque você tinha com um DNA que não era deles na cena do crime. O caso continuou cercado de controvérsias.
Um dos detetives envolvidos nos interrogatórios, o Hector Polanco, já havia sido acusado de coagir confissões falsas em outro caso notório, que resultou na condenação injusta do Christopher Ochoa e do Richard Denzinger. 7 jurados dos julgamentos afirmaram mais tarde que eles não teriam condenado o Robert e o Michael se eles soubessem dessas informações na época. Décadas depois, o impacto do crime continuou a reverberar. Em 2021, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma legislação permitindo que as famílias das vítimas solicitem a revisão federal de casos arquivados. Em 2022, o presidente Joe Biden sancionou a Lei dos Direitos das Famílias das Vítimas de Homicídio, diretamente motivada pelos assassinatos da loja de iogurte de Austin. A lei determina que autoridades federais revisem casos antigos utilizando tecnologias modernas de investigação, incluindo avanços de DNA. Em setembro de 2025, após quase 34 anos de investigação, o Departamento de Polícia de Austin anunciou ter identificado o responsável pelos assassinatos na loja de iogurte em 91. O suspeito é Robert Eugene Brashers, um assassino em série e estuprador já falecido, ligado ao crime por meio de análises avançadas de DNA. A identificação foi confirmada por testes genéticos que conectaram o Robert Eugene Brashers às evidências coletadas na cena do crime. Um perfil parcial de DNA masculino do tipo YSTR, extraído de um cotonete vaginal de uma das vítimas, e também de material encontrado sob as unhas da Amy Ayers, coincidiu com o DNA do Robert Eugene Brashers. Durante décadas, esse material genético permaneceu sem correspondência, frustrando os investigadores. E além do DNA, uma cápsula de bala calibre 38, encontrada num ralo da loja, apresentou compatibilidade com a arma utilizada pelo Robert Eugene Brashers para cometer suicídio em janeiro de 99, durante um confronto com a polícia. Esse elo balístico reforçou ainda mais a conclusão dos investigadores. O Robert Eugene Brashers possuía um extenso histórico criminal. Ele foi responsável por ao menos 3 assassinatos confirmados entre 1990 e 1998, além de diversos estupros em estados como a Carolina do Sul, o Missouri, o Tennessee e a Geórgia. Em 2018, após a exumação do seu corpo, autoridades do Missouri o ligaram ao assassinato da Sherry Shearer e da sua filha Megan, de 12 anos, ocorrido em 98. Ele também foi associado ao homicídio da Genevieve Zitrick em 1990 e a agressões sexuais não solucionadas em diferentes estados. Os investigadores acreditam que o Robert Eugene Brashers agia sozinho. Até o momento, não há evidências de que ele tenha tido cúmplices nos assassinatos de Austin. As autoridades também afirmaram não saber o motivo da sua presença na cidade naquela época, mas confirmaram que ele foi detido pela Alfândega e Proteção de Fronteiras em El Paso apenas 48 horas após o crime, portando a arma que mais tarde seria vinculada aos homicídios. O detetive Daniel Jackson, que assumiu o caso em 2022, destacou a importância das novas tecnologias. Ele explicou que o estojo de munição calibre 38 encontrado na cena do crime havia permanecido fora do sistema por muitos anos. Quando ele finalmente foi analisado, surgiu uma possível conexão com um homicídio não resolvido no Kentucky que ainda estava sob investigação. A chefe de polícia de Austin, Alisa Davis, classificou o caso como um dos mais devastadores e perturbadores da história da cidade. Numa coletiva de imprensa, os familiares das vítimas expressaram alívio e emoção diante da revelação.
A Barbara Iris Wilson, a mãe da Jennifer e da Sarah Harbison, afirmou que o objetivo sempre foi a verdade. Ela declarou: "Nós nunca quisemos que alguém fosse punido injustamente, como aconteceu com aqueles jovens. Tudo que nós queríamos era saber o que realmente tinha acontecido." A Sonora Thomas, a irmã da Eliza, agradeceu o apoio da comunidade e ressaltou que nenhuma revelação pode apagar a perda. Afinal, as famílias foram privadas de uma vida inteira ao lado de quem eles amavam. Em dezembro de 2025, diante do peso das novas evidências, o Ministério Público do Condado de Travis entrou com uma moção para iniciar o processo formal de exoneração do Robert Springsteen e do Michael Scott, além do Maurice Pierce e do Forrest Welborn, os 4 homens que tinham sido acusados injustamente pelo crime nos anos 90. O promotor José Garza reconheceu publicamente o erro do sistema e declarou que o Estado assumiria a sua responsabilidade pelas condenações equivocadas. O que é bastante raro, né? A gente sabe como, geralmente, nesses casos, eles simplesmente querem ignorar que eles fizeram merda e ignorar também que essas pessoas perderam anos da vida dela presas. A filha do Robert Eugene Brashers, o verdadeiro assassino, né, chamada Deborah, declarou em entrevistas que ela recebeu a notícia com choque e tristeza. Ela afirmou desconhecer os crimes cometidos pelo pai e pediu desculpas às famílias das vítimas, dizendo lamentar profundamente a dor causada por ele. Ela era só um bebê em 91, quando ele assassinou as 4 meninas. E pouco depois ele se matou, né? Em 99, ele se matou. Mais de 3 décadas depois, o massacre da loja de iogurte de Austin finalmente ganhou uma resposta. Ainda que tardia, a identificação do verdadeiro responsável trouxe algum encerramento às famílias e expôs, mais uma vez, as falhas e os limites do sistema de justiça criminal. Interessante, né? Mais um caso de pessoas que confessam e, na verdade, provavelmente elas foram ali coagidas, intimidadas. É complicado. Confessar. Aquele esquema de, teu amigo já tá falando que foi você. Então você tem que falar que foi ele. No final fica uma coisa... E dependendo do que estiverem te falando, do que estiverem fazendo com você, você confessa qualquer coisa. Se você confessar, vai ser melhor. E se você não confessar, vai ser pior. Sendo que os caras, um foi condenado à morte, outro foi condenado à prisão perpétua. Então também não... Não tem nada pior do que isso. Exatamente, né? A Marin comentou que às vezes o povo quer colocar todas as mortes não resolvidas na conta de algum serial killer, mas nesse caso foi ele mesmo. Sim, E é engraçado que esse serial killer não tava nem na mira dos investigadores. Foi sem querer. Nesse caso e em vários outros. E a Loma falou que saiu uma série sobre esse caso esse ano, tá sabendo? Sim, na HBO, se eu não me engano. É uma série, um documentário, não tenho certeza. Que é da HBO Max. Não sabia. Sim. Janet Couture era a 4ª de 9 irmãos. A família Couture viveu entre New Hampshire e o Maine antes de se estabelecer em Windsor, no Connecticut, quando a Janet ainda era adolescente. Todos os filhos estudaram na cidade e a Janet se formou na Windsor High School. Em seguida, ela começou a trabalhar como secretária na Stanadyne, uma fábrica local. Algum tempo depois, a Janet se mudou para o seu próprio apartamento, no complexo Mayberry Village, em East Hartford. Segundo uma das irmãs dela, a Shirlene Couture, a Janet tinha uma personalidade doce e tranquila. Ela era uma costureira talentosa que desenhava as próprias roupas, falava com uma voz suave e raramente se exaltava. Nunca a vi gritar com ninguém. Ela se importava muito com as pessoas e todos a adoravam, relembrou a Shirlene. A Janet também era alta, com cerca de 1,73 m, tinha pernas longas e chegou a frequentar uma escola de modelos. Em outubro de 73, a polícia de East Hartford recebeu uma denúncia de possível homicídio. Ao entrar no apartamento da Janet, os agentes encontraram uma cena brutal.
Ela estava morta, nua, em uma poça de sangue, com as mãos amarradas para trás e a cabeça coberta por uma fronha. O corpo apresentava múltiplos ferimentos causados por uma grande faca de cozinha que foi encontrada cravada em seu peito. A área foi isolada, evidências foram coletadas e o corpo foi encaminhado ao Hospital Manchester Memorial para autópsia. A Janet tinha apenas 21 anos. Durante a investigação inicial, a polícia entrevistou dezenas de pessoas, amigos, vizinhos, namorados e conhecidos. Vários suspeitos chegaram a ser identificados em 73, mas o caso acabou esfriando e nenhuma prisão foi feita. A bolsa da Janet foi localizada nas proximidades do número 142 da Cannon Road, em East Hartford. Um anel recém-comprado que ela havia mostrado a amigos pouco antes de morrer não estava em seu dedo e nem dentro da bolsa. A família conviveu com o crime sem respostas por décadas. Em 2009, a polícia de East Hartford reabriu oficialmente o caso. Uma nova equipe revisou o material da investigação original e a recompensa por informações que levassem à prisão e condenação do assassino foi aumentada progressivamente, de $3.000 para $20.000 e depois para $50.000. A Shirlene Couture, a irmã da Janet, recordou um episódio ocorrido na tarde de 12 de outubro de 73, um dia antes do assassinato. Ela estava sentada com a Janet no apartamento da irmã quando um homem se aproximou da porta de tela. A Janet pareceu visivelmente perturbada. Segundo a Charlene, ela teria dito que o homem entra aqui o tempo todo para usar o meu telefone. Eu tenho medo desse cara, ele fica me chamando para sair. Foi o que a Shirlene contou. Esse homem era o George Leguer. Naquela sexta-feira, o George entrou no apartamento da Janet dizendo que precisava usar o telefone, antes mesmo que a Janet pudesse responder alguma coisa. A Shirlene pediu à irmã que ela mantivesse a porta trancada dali em diante. Lembrando que eram os anos 70, então as pessoas não tinham tanta preocupação com violência e tal, as portas não ficavam sempre trancadas. O George ouviu esse comentário da Shirlene e, segundo ela, ele lançou um olhar de desprezo para ela. A Janet estava doente naquele dia e a irmã chegou a convidá-la para passar a noite em sua casa, mas a Janet recusou, dizendo que ficaria bem. Ela havia encontrado recentemente uma colega de apartamento, mas a jovem não estava em casa no momento do crime. O George Leguer, ele foi um dos primeiros suspeitos do assassinato. Ex-morador de Windsor, ele tinha antecedentes criminais por estupros e sequestros e uma reputação de extrema violência. Ainda assim, na época, a polícia afirmou não haver provas suficientes para acusá-lo. Décadas depois, uma reviravolta mudou o rumo do caso. Em 2021, a polícia de Avon prendeu o George Leguer por um sequestro ocorrido em 84. Nesse crime, ele abordou uma mulher no estacionamento de um prédio, vendou os seus olhos, amarrou os seus braços, a levou para outro local, onde a espancou e a estuprou. A vítima sobreviveu e foi encontrada nua, amarrada e caída sobre o volante de um carro com a buzina acionada. O George não foi acusado de agressão sexual nesse caso devido à prescrição do crime. Afinal, foi um crime de sequestro e agressão sexual que tinha ocorrido em 84. Isso aconteceu, ele foi identificado como o sequestrador dessa mulher em 2021. Então, o crime já tinha prescrito. Mas o crime de assassinato não prescreve. Não, crime de assassinato em geral, em Windsor, em Connecticut, nesse estado, ele não prescreve. Uma amostra do DNA fornecido pelo George após a sua libertação de uma prisão em Massachusetts coincidiu com as provas do caso de Avon, daquele sequestro. A partir dessa prisão, os investigadores de East Hartford revisitaram casos antigos arquivados desde os anos 60 e identificaram padrões de violência
alarmantemente semelhantes ao assassinato da Janet Couture. Segundo o mandado de prisão, o George acabou confessando o assassinato. Ele afirmou que entrou no apartamento da Janet para roubar dinheiro para comprar drogas, mas que ela acordou quando ele estava lá no apartamento e o reconheceu. Isso não deixou outra escolha, segundo o George, e ele acabou esfaqueando-a. A confissão surgiu após o George admitir o crime a um colega de cela, que redigiu o relato e obteve a sua assinatura, além da assinatura de um agente penitenciário. Ele confessou para um colega de cela e esse colega de cela Escreveu a confissão dele e ele assinou a confissão. O colega e o agente penitenciário assinaram como testemunhas. Isso eu não estava esperando. Esse colega estava muito preparado. Ele queria trabalhar. O George teria pedido que a confissão só fosse divulgada após a sua morte, porque ele não queria ser rotulado como nojento ou pervertido. Coisa que ele era, né? O colega de cela procurou a polícia depois que cartazes pedindo informações sobre o caso da Janet foram afixados na prisão. Os investigadores confirmaram que a confissão continha detalhes que apenas o assassino poderia saber, como o uso da própria faca de cozinha da Janet, a cor do cabo da faca, o local exato onde a faca caiu e o fato dela ter sido amarrada e espancada com um cabide de arame no quarto. Embora o George alegasse que o motivo foi roubo, os investigadores acreditam que a sua intenção inicial era o estupro. Dinheiro, moedas, joias e um cofre foram encontrados no quarto da Janet intactos. Em setembro de 2025, a polícia de East Hartford finalmente obteve o mandado de prisão, acusando o George Leguer pelo assassinato da Janet Couture. Ele foi preso no centro correcional McDougall Walker, onde ele já estava cumprindo uma pena de 25 anos pelo sequestro, né? Ele não foi acusado pela agressão sexual, mas ele foi acusado pelo sequestro e ele foi preso pelo sequestro. Não sei se isso ficou claro. Aquele sequestro de 80 e pouco. Não tinha prescrito? A agressão sexual tinha prescrito. O sequestro não, porque são acusações diferentes, entendeu? E aí foi quando ele estava na prisão por causa do sequestro que ele confessou e assinou a confissão. Entendi. E tal. Pouco tempo depois, o George Leguer foi encontrado inconsciente em sua cela, por volta das 23 horas de uma sexta-feira. Apesar das tentativas de reanimação, ele morreu num hospital local. A Polícia Estadual de Connecticut classificou o caso como uma morte prematura e a causa ainda seria determinada pelo Instituto Médico Legal. A Shirlene Couture disse sentir alívio com a prisão e o esclarecimento do crime da sua irmã, mas lamentou que a mãe delas não tenha vivido para ver esse desfecho. Segundo a Shirlene, a mãe delas dizia sempre: "Eu só quero saber antes de morrer quem foi que assassinou a Janet." Mas ela nunca soube, né? Porque ela morreu antes do George ser acusado. Que é o comum, né? É. Pelo menos a irmã ficou sabendo. Sim. Após mais de 50 anos, a verdade finalmente veio à tona. Tarde demais para muitos, mas ainda essencial para a memória da Janet Couture. Excelente. É um caso interessante. Engraçado que o caso da Janet estava na minha lista. Ah, aí você perdeu um caso. Aí eu perdi um caso. Okay. Assim... Não que a lista seja pequena, né? Não, exclusiva. ela é muito grande. Mas eu fico feliz por eu perder um caso. Afinal, ele foi por um bom motivo, ele foi resolvido. Então a Janet recebeu justiça. Mas aí tem sempre um lado que fica tipo, poxa, mas eu tava pesquisando tanta coisa. Já tinha pesquisado coisa? Mais ou menos, entendeu? Não tinha chegado a pesquisar tão a fundo, mas... Já tava inteirado. É engraçado que era um cara que ele confessou, mas queria que fosse entregado depois da morte dele, pra não pegar mal, pra ele não ficar com o filme queimado. Mas acabou... Mas aí quando começaram a pedir mais informações e tal prisão, sobre esse caso... Eles sempre vão nas prisões quando eles precisam de informações, né? Isso acaba sendo comum.
Aí o colega de O cela... colega escrivão. O escrivão, pois é, falou, opa, já que eles estão precisando de informação, estão falando desse caso de novo, né? Estão reinvestigando e tudo, melhor eu entregar essa confissão logo. E aí o cara não aguentou e muito provavelmente cometeu suicídio. Exatamente. Na cela. Isso não foi confirmado ainda, não tá... mas é o mais provável. A Jéssica, professora de italiano, falou que ficou chocada com a formalização da confissão dentro. Eu achei isso fantástico. Eu achei muito bom. Eu gostei do tabelião. O detento tabelião lá. Muito eficiente esse detento. Será que ele era, sei lá, advogado, alguma coisa assim? Ele sabia exatamente, né, o que ele tinha que fazer? Não sei. Foi a melhor parte dessa história. Foi sim. Foi o cara querer confessar sim. E o amigo, tô contigo, vamos aí. Agora a gente vai? A gente vai pro caso do Hiep Lu. Ele é de onde? Desculpa? Ele é vietnamita, mas ele morava nos Estados Unidos. Que é onde as coisas acontecem. Tudo de ruim acontece. Esse caso eu incluí porque ele não foi resolvido através do DNA. Tem que Isso ter. é a coisa mais comum hoje em dia. Sim, a genealogia genética acaba resolvendo muitos casos, mas esse não é um deles. Esse caso foi diferente. Você sempre tenta trazer casos diferentes e tal, e pra retrospectiva, mas é muito difícil não trazer retrospectiva também, sim. Casos solucionados porque fizeram DNA. Não só DNA por DNA, mas às vezes aquele DNA do teste que você faz da ancestralidade. Né? Hiep Lu tinha 21 anos quando ele desapareceu na manhã de 15 de dezembro de 2003. Mais recente, um pouquinho, né? Por volta das 6h30 da manhã, ele saiu da casa onde morava com os pais, no quarteirão 1600 da Avenida Ridgeland, em Berwyn, Illinois, a caminho do trabalho numa fábrica de eletrônicos em Woodridge. Naquela manhã, ele estava atrasado para o seu turno, que começava às 7 horas e ia até às 15h30. O Hiep Lu havia começado a trabalhar havia cerca de 2 semanas na Storm Products, atualmente chamada Teledyne Storm Microwave. Segundo familiares, autoridades locais e o próprio empregador, ele nunca chegou ao trabalho naquele dia. O Hiep dirigia um Nissan Maxima cinza escuro do ano de 92 com a placa do Illinois. O seu veículo também nunca foi localizado. O seu trajeto habitual, de casa para o trabalho, seguia pela Rua 16 até a Avenida Harlem, depois pela Stevenson Expressway até a Lemont Road e, por fim, até a Rua 101. Era um percurso de aproximadamente 32 quilômetros que cruzava 2 vezes o canal sanitário e de navegação de Chicago e uma vez o rio Des Plaines. Natural do Vietnã, o Hiep Lu havia emigrado para os Estados Unidos com a família em 96. Eles moravam em Berwyn havia cerca de 15 meses quando o Hiep desapareceu. O Hiep Lu estudou na Sam High School e no Truman College. Ele trabalhou por um período em uma pizzaria e tinha poucos vínculos sociais fora do círculo familiar. Ele não possuía celular, cartões de crédito nem conta bancária, o que dificultou ainda mais qualquer tentativa de rastrear os seus passos após sair de casa naquela manhã. Em 25 de setembro de 2025, o veículo do Hiep Lu foi encontrado submerso no Lago Osborne, em Naperville, Illinois, nas proximidades do campus de segurança pública e do Departamento de Polícia de Naperville. No interior do carro foram localizados restos mortais humanos. A descoberta ocorreu por volta das 11 horas da manhã, quando os mergulhadores do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Polícia de Naperville, que ficava, ali pertinho, realizavam um exercício de treinamento na parte sudoeste do lago. Algumas horas depois, por volta das 15h40, o veículo foi retirado da água.
agentes, detetives e peritos criminais compareceram ao local para dar início à investigação. O carro foi identificado como o Nissan Maxima de 1992, pertencente, ao RIEP. Ao verificarem a placa, as autoridades confirmaram que o veículo estava registrado em nome do RIEP Lu, o morador de Berwyn que havia sido dado como desaparecido em 2003. Imagens aéreas captadas pelo helicóptero Sky 5 da NBC de Chicago mostraram as equipes de resgate utilizando diversos equipamentos, enquanto a área ao redor do lago permanecia isolada com fitas de segurança. Mergulhadores retornaram ao lago no dia seguinte em busca de possíveis evidências adicionais. Embora restos mortais tenham sido encontrados dentro do veículo, eles ainda não foram oficialmente identificados pelo gabinete do médico legista do condado de DuPage. Mas as chances de não serem do RIEP Lu, aqueles restos mortais, são mínimas. Ia ser um plot twist. O Departamento de Polícia de Berwyn, que conduzia o caso de pessoa desaparecida do RIEP Lu há mais de 2 décadas, passou a trabalhar em conjunto com o Departamento de Polícia de Naperville na investigação da morte. As autoridades solicitaram que qualquer informação relacionada à investigação seja comunicada à polícia de Naperville, enquanto dados sobre o desaparecimento podem ser encaminhados à polícia de Berwyn. Ou seja, ao invés de se unir para trabalhar juntos e finalizar logo esse caso, eles continuam trabalhando separados. A polícia de Berwyn cuida da parte do desaparecimento. A polícia de Naperville cuida da descoberta do corpo e de como ele morreu, ou sei lá. Produtivo. Muito produtivo. Moradores da região afirmaram não se lembrar claramente do caso na época, mas de acordo com o Charlie Project, o RIEP tinha poucos amigos, o que levantou a hipótese de que ele pudesse estar enfrentando depressão e tenha acabado dirigindo até a água, entrando com o carro e tudo na água por vontade própria. Caso essa hipótese se confirme, resta a esperança de que ele finalmente esteja em paz e que a sua família encontre algum conforto, ao menos na descoberta do veículo e do corpo dele, encerrando uma espera que durou mais de 20 anos. A polícia também adora ver uma parada assim e falar: foi suicídio, gente! Deixa pra lá. Eu acho que a gente tem que esperar o resultado da autópsia. Deve ser até por isso que a outra polícia só quer cuidar da morte. Porque, gente, é suicídio, caso encerrado. É mais fácil, dizer que foi um suicídio e acabou. Mas é um caso diferente porque ele foi resolvido totalmente por acaso. Se não tivesse treinamento ali no lago naquele dia, o carro ia continuar lá dentro, sabe-se lá por mais quantos anos. Sim. E aí ele foi encontrado, então o caso foi solucionado, mas mesmo assim a gente não quer misturar as duas polícias, a gente não quer dividir as nossas informações. Eu acho que ninguém quer trabalhar, na verdade, entendeu? Então, é uma coisa muito antiga que ninguém quer colocar pessoas nisso. Colocar recursos. Isso, recursos. No é uma caso. Palavra melhor. E então, muito provavelmente, os gestos mortais que estão dentro do carro são do RIEP, sim. Eu vou ficar chocadíssima se descobrirmos que não são. Mas, pelo menos, a família dele agora teve uma resposta. Porque eu acho que você ter alguém desaparecido na sua família deve ser muito, muito pior do que ter, sei lá, um assassinato que não foi solucionado. Você fica pegando a esperança. Você nunca sabe se você vai continuar nutrindo a esperança que aquela pessoa ainda esteja viva e que um dia ela volte pra casa, entendeu? Então, pelo menos teve um encerramento ali pra família do RIEP Lu. Em agosto de 89, a Marina Ramos, de 28 anos, desapareceu de Bakersfield, na Califórnia, junto com 2 das suas 3 filhas, a Elizabeth, que tinha pouco mais de 1 ano, e a Jasmine, que tinha apenas 2 meses de vida. A Marina, a mãe das menininhas, havia sido libertada recentemente da prisão após cumprir uma curta pena por furto numa loja, e as suas filhas tinham ficado sob os cuidados de uma prima.
Ao buscá-las na casa da prima, a Marina disse que ia viajar para Ontário, na Califórnia, onde um homem conhecido apenas como Fernando morava. Ela foi vista pela última vez acompanhada por esse homem em um SUV preto. A família nunca mais teve notícias da Marina e das duas crianças. 4 meses depois, em dezembro de 89, turistas que viajavam em direção ao Grand Canyon encontraram restos mortais às margens da rodovia 93, na zona rural do condado de Mojave, no Arizona, próximo à pequena comunidade de Dolan Springs. Inicialmente, acreditaram se tratar de um animal morto, mas ao observarem melhor, perceberam que era um corpo de uma mulher. Sem telefones celulares, que ainda não existiam naquela época, as turistas tiveram que dirigir até Kingman para alertar as autoridades. A vítima estava nua, ela havia sido esfaqueada até a morte, e segundo a autópsia, ela estava morta havia apenas algumas horas. Os investigadores acreditam que o assassinato ocorreu no próprio local, nas primeiras horas daquela manhã. Não havia documentos, joias ou qualquer objeto pessoal que ajudasse na identificação daquela mulher. Com poucas evidências como pegadas, marcas de pneus e pequenos fragmentos de roupa, os detetives da época levantaram a hipótese de 2 suspeitos. Ainda assim, a mulher foi enterrada como uma Jane Doe, como uma indigente, e o caso permaneceu sem solução por mais de 3 décadas. Em 2022, a investigadora Lori Miller, do gabinete do xerife do condado de Mojave, decidiu reexaminar o caso. Ao submeter novamente as impressões digitais da vítima a uma base de dados nacional computadorizada, porque em 89 isso ainda não existia, surgiu uma correspondência inesperada. As digitais coincidiam com as de uma mulher presa por furto em loja no sul da Califórnia sob o nome de Maria Ortiz. Ao investigar os registros, a Lori Miller entrou em contato com uma mulher listada como uma conhecida da tal de Maria. Ela afirmou não conhecer ninguém com esse nome, mas mencionou que tinha uma prima que estava desaparecida desde 89. A partir daí, uma comparação de DNA confirmou a verdadeira identidade da vítima, a Marina Ramos. A investigação trouxe uma revelação ainda mais perturbadora. Somente então os investigadores perceberam que a Marina havia desaparecido acompanhada de 2 filhas pequenas e que ambas também estavam desaparecidas desde 89. A família recebeu ao mesmo tempo a notícia de que a Marina havia sido assassinada e que as 2 bebês, a Elizabeth e a Jasmine, nunca haviam sido localizadas. Mas tem uma filha que não sumiu. Isso, tem uma terceira filha, a mais velha. Os investigadores confirmaram que a Marina tinha uma terceira filha, mais velha, criada pelos avós. Amostras de DNA dessa filha foram coletadas e inseridas em bancos de dados de genealogia genética, na esperança de encontrar a Elizabeth ou a Jasmine, ou confirmar se elas ainda estavam vivas. A Lori Miller, a investigadora, afirmou acreditar sinceramente que as meninas pudessem estar vivas. Elas tinham apenas 14 meses e 2 meses de idade quando elas desapareceram. Segundo a família, a Marina às vezes usava nomes diferentes e ela levava um estilo de vida independente, o que dificultou as buscas na época. A Marina foi vista pela última vez com aquele homem conhecido como Fernando, que ela teria conhecido em um parque. Ele disse à família que pretendia morar com a Marina e as crianças em Ontário, na Califórnia. No entanto, o local onde o corpo da Marina foi encontrado, no Arizona, fica a centenas de quilômetros na direção oposta. Após identificar a Marina, o gabinete do xerife do condado de Mojave divulgou a sua história nas redes sociais, junto com um retrato falado do Fernando, na esperança de obter novas pistas.
Em setembro de 2025, foi anunciada uma correspondência genética próxima, que levou à identificação da Jasmine Ramos, hoje com 36 anos, e ela estava vivendo sob o nome adotivo de Tina. A Jasmine havia sido adotada ainda bebê, junto com aquela que se acreditava ser a sua irmã biológica. Testes de DNA confirmaram posteriormente que essa irmã, conhecida como Melissa, era, na verdade, a Elizabeth Ramos. A investigação avançou após a detetive Lori Miller receber a notificação de uma possível correspondência genética no mês anterior, em agosto de 2025. Trabalhando com genealogistas genéticos forenses, a Lori iniciou o processo de identificação e localização da mulher que havia fornecido aquela amostra de DNA. Essa mulher acabou sendo identificada como a Jasmine. Agora é Tina. Agora é Tina. E a partir dela, os investigadores conseguiram localizar e testar o DNA da sua irmã, a Elizabeth, agora Melissa, confirmando o parentesco. As autoridades descobriram que as duas meninas haviam sido abandonadas juntas em um banheiro público do Parque Colônia, em Oxnard, na Califórnia, em 14 de dezembro de 89, apenas 2 dias após o corpo da Marina ter sido encontrado no Arizona. Elas foram localizadas após uma testemunha ouvir choro vindo do interior do banheiro. Segundo os registros da época, as meninas não apresentavam sinais de abuso ou negligência, embora elas estivessem sujas. Ambas foram colocadas sob custódia protetiva e, posteriormente, foram adotadas juntas por um casal da Califórnia. Criadas no condado de Ventura, as irmãs só descobriram que eram adotadas durante a adolescência. A Jasmine sempre sentiu curiosidade sobre a sua origem biológica e foi essa busca pessoal que acabou fornecendo a pista decisiva para a resolução do caso. Ela declarou o seguinte: "Era isso que eu vinha procurando e desejando há muito tempo, descobrir de onde eu vim e quem era a minha família." Hoje, a Jasmine vive no Oregon, enquanto a Elizabeth se mudou recentemente da Califórnia para o Arizona. Ambas são adultas, têm filhos e estão processando aos poucos as informações sobre o passado. As duas autorizaram a divulgação dos seus nomes adotivos. A Jasmine, que hoje em dia se chama Tina, e a Elizabeth, que se chama Melissa. Ao receber o primeiro contato da Lori Miller, a Elizabeth/Melissa contou que sentiu imediatamente que aquela ligação traria uma revelação importante. Ela declarou: "Quando a Lori disse que era investigadora de homicídios, eu tive certeza que ela sabia algo sobre os meus pais. Eu simplesmente não consegui processar." Após assistirem a reportagens e a um episódio do programa Arizona Crime Uncovered sobre o caso da Marina Ramos, a Jasmine/Tina reconheceu detalhes familiares. Ela parou o programa ali, pausou na hora e disse: "Caramba, essa daqui é a minha irmã." Seria a irmã mais velha? Não, uma foto que mostrou das duas ainda bebês. A Elizabeth e a Jasmine, entendeu? Tá. E na hora, sou eu, essa é minha irmã, sabe? Eu tenho certeza. Apesar da empolgação em conhecer a família biológica, a Tina/Jasmine se emocionou ao falar sobre a mãe. "Fiquei triste ao saber que a minha mãe se foi e que eu nunca poderei conhecê-la, mas também senti alívio em saber que ela não estava mais sofrendo. Muitas perguntas da minha infância finalmente fizeram sentido", declarou a Jasmine. A Elizabeth/Melissa Está complicado. Reforçou que, apesar da dor, a sua história também é de sobrevivência. "Quero que todos saibam que eu estou bem. Estou aqui, vivi uma vida linda e tenho um marido maravilhoso", declarou Elizabeth/Melissa. As irmãs pretendem, com o tempo, conhecer pessoalmente os seus familiares biológicos. A Jasmine já conversou com alguns primos e espera falar em breve com a irmã da Marina, no caso, a tia da Jasmine e da Elizabeth. A Elizabeth/Melissa,
prefere que esse primeiro encontro aconteça pessoalmente. Ela ainda não falou com ninguém por telefone. Enquanto isso, a investigação sobre o assassinato da Marina Ramos continua. As autoridades ainda buscam localizar o Fernando, o homem que foi visto pela última vez com a Marina e as crianças. Testemunhas relataram, em 89, ter visto uma mulher e 2 homens com as bebês no Parque Colônia, pouco antes delas serem encontradas abandonadas. Segundo a investigadora Laurie Miller, essas pessoas podem ter estado direta ou indiretamente envolvidas na morte da Marina. O Laboratório de Perícia do DPS, o FBI em Phoenix, e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas colaboraram para que a identidade das meninas fosse finalmente revelada. Embora ninguém tenha sido preso pelo assassinato da Marina Ramos, a descoberta de que as suas filhas estão vivas trouxe um raro desfecho de esperança a um caso marcado por décadas de dor e de incerteza. Excelente. Eu achei interessante que esse é um caso que, para variar, o homicídio em si não foi resolvido. Mas 2 pessoas foram encontradas ainda ao todo, vivas, 3 né? pessoas desapareceram, na verdade. Sim. E aí as filhas foram encontradas e, ao que tudo indica, tiveram uma vida ótima. Porque Sim. quando eu tava começando a ler isso, eu pensei, nossa, as crianças devem ter morrido também. E não. Eu achei muito bom que a família que adotou as 2 juntas, né? Não separou as irmãs. Uhum. Que é uma coisa que podia ter acontecido. Então. Uhum. Sheila Fox desapareceu em Coventry, na Inglaterra, em março de 72, quando tinha apenas 16 anos. Na época, a polícia acreditava que ela pudesse estar envolvida num relacionamento amoroso com um homem mais velho, hipótese que levantou a possibilidade de que ela tivesse deixado a cidade voluntariamente. Fugiu e foi embora. Por isso eu sempre acho que fugiu. A história começa numa modesta casa geminada na Gilson Road, uma rua comum a pouco mais de 1 quilômetro da icônica Catedral Modernista de Coventry. Foi ali que a Sheila nasceu em 26 de fevereiro de 56, registrada inicialmente como Sheila. Com GH no final. Uma Sheila com GH no final. Sheila GH. Um nome escolhido em homenagem à herança irlandesa dos seus pais, a Anne e o Chris Fox. Ambos eram naturais do condado de Wexford, na Irlanda, e se mudaram para a região central da Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial, quando o Chris encontrou trabalho como pedreiro na reconstrução da cidade, severamente danificada pelos bombardeios de Luftwaffe. Luftwaffe. Okay. É a aeronáutica da... Luftwaffe. É isso? Acho que é por aí. É a aeronáutica alemã que... ok. A Sheila foi a primeira dos 4 filhos do casal a nascer na Inglaterra. Os seus irmãos John, Chris Jr. e Bridget nasceram na Irlanda e chegaram a Coventry ainda crianças. Com o tempo, a Sheila passou a usar a grafia anglicizada do seu nome. Ela tirou aquele GH do final, possivelmente como forma de se integrar melhor entre os seus colegas ingleses. Aí ela virou só Sheila. A sua infância parece ter sido comum para a época. Como muitas jovens da década de 70, a Sheila planejava deixar a escola aos 16 anos, o que ocorreria em julho de 72. No entanto, ela deixaria Coventry e a sua família de forma abrupta alguns meses antes, em março daquele ano, marcando o início de um dos casos de pessoa desaparecida mais antigos da região. As circunstâncias que levaram a Sheila a sair de casa nunca foram totalmente esclarecidas. Entre os seus familiares, a versão mais aceita era de que ela teria iniciado um relacionamento com um homem mais velho, algo que os seus pais desaprovavam, ou que ela temia que eles desaprovassem caso descobrissem. Segundo o primo da Sheila, o Kevin Fox, a história contada dentro da família, ao longo dos anos, era que a Sheila havia fugido com um homem da Prudential, uma referência a um agente de seguros, apelido popular à época por conta de uma campanha publicitária da empresa, da Prudential.
Desesperados, os pais registraram rapidamente o desaparecimento da Sheila junto à polícia. Como principal material de identificação, eles entregaram apenas uma fotografia granulada em preto e branco, tirada durante as férias recentes da família à beira-mar, na qual a Sheila aparece olhando melancolicamente para o horizonte. Na época, a polícia de West Midlands informou que a Sheila morava com os pais e afirmou estar considerando todas as possibilidades. Durante muitos anos, acreditou-se que ela pudesse simplesmente ter se mudado para outra região sem avisar ninguém. Mas nenhuma pista concreta surgiu e o caso permaneceu sem respostas por mais de 5 décadas. Isso mudou em dezembro de 2024, quando a polícia fez um novo apelo público. Investigadores da equipe de casos arquivados encontraram a antiga fotografia da Sheila e decidiram divulgá-la no site oficial da polícia e nas redes sociais, na esperança de que alguém a reconhecesse. O resultado foi imediato. Poucos dias após a publicação, em janeiro de 2025, membros do público entraram em contato com informações relevantes. E em poucos dias, a polícia confirmou que a Sheila Fox estava viva, bem e morando em outra parte do país. Um porta-voz da polícia de West Midlands declarou: "Estamos muito satisfeitos em anunciar a conclusão de uma das investigações de pessoas desaparecidas mais longas da nossa história." A detetive sargento Jenna Shaw, da equipe de casos arquivados, destacou o esforço envolvido. "Vasculhamos todas as evidências disponíveis até conseguirmos localizar uma foto da Sheila. Somos uma equipe pequena e eu gostaria de reconhecer o trabalho do detetive Sean Reeve, que resolveu esse caso com a ajuda do público." Hoje, a Sheila Fox tem 68 anos. As autoridades confirmaram que ela foi localizada e ouvida pelos investigadores, mas eles não divulgaram nenhum detalhe adicional sobre o caso em si e sobre os motivos que levaram a Sheila a desaparecer e também sobre a sua vida nas décadas seguintes. A detetive Jenna Shaw afirmou: "Toda pessoa desaparecida tem uma história e as suas famílias e amigos merecem saber o que aconteceu com ela e, com sorte, reencontrar." Se dependesse da Jenna Shaw e da polícia de West Midlands, era só isso que a gente ia saber. A Sheila tá viva, foi encontrada e está morando em outra parte do país. Mas eu não fiquei muito satisfeita com essa história, não. Eu senti que tinha alguma coisa que não estava batendo ou que estava meio que sendo abafada pela polícia, entendeu? Por que eles não estão falando mais nada? E, para minha sorte, o Daily Mail, o tabloide famoso, que tem muito mais recursos do que eu, também não ficou satisfeito. Eles foram fofocar e continuaram tentando descobrir mais detalhes desse caso. E assim surgiram os detalhes que ajudam a compreender melhor essa história em comum e que, na minha opinião, deixaram ela mais engraçada. A Sheila deixou Coventry poucos dias depois de completar 16 anos, deixando a família em estado de desespero. Durante décadas, acreditou-se que ela pudesse ter sido vítima de um crime ou que ela tivesse desaparecido definitivamente. Mas o que se descobriu é que ela esteve escondida à vista de todos. Ela viveu abertamente a cerca de 130 quilômetros da casa da família, se casou e construiu a sua própria vida. Isso tudo sempre usando o próprio nome e os próprios documentos. Ok. Os primeiros passos da Sheila após fugir de casa permaneceram obscuros. Mas, se ela não saiu por estar em apuros, né, uma expressão comum na época para se referir a uma gravidez não planejada, ela logo passaria a estar em apuros, porque 16 meses depois do desaparecimento, a Sheila deu à luz a um filho chamado Robert, em julho de 73. A certidão de nascimento da criança indica que o pai era John Foster, um barman de Enfield, no norte de Londres. Naquele período, a Sheila já tinha passado a usar o sobrenome Foster, que sugere que os dois podem ter se casado. Ainda assim, ela permaneceu afastada da família por cerca de 1 década. 1 década, não 5 décadas, como a gente acredita, né?
Segundo o primo da Sheila, o Kevin Fox, hoje com 75 anos, a Sheila tentou retomar o contato com os parentes nos anos 80. Mas, naquela altura, os seus pais e irmãos já haviam emigrado para o Canadá. Em 76, o Chris e a Anne Fox, juntamente com os 3 filhos mais velhos, deixaram Coventry e se estabeleceram em Delta, na Colômbia Britânica, possivelmente tentando deixar para trás o trauma do desaparecimento. Desencontraram. Acredita-se que a família tenha sido informada que a Sheila estava viva, mas, por razões desconhecidas, a polícia de West Midlands nunca foi oficialmente notificada. O Kevin Fox falou o seguinte, o primo, né? Na época, todos achamos que os pais dela tinham avisado a polícia. Talvez eles tenham avisado, talvez a informação tenha simplesmente se perdido. O relacionamento da Sheila com o John Foster, o primeiro marido, pai do filho dela, também não teve continuidade conhecida. A gente não sabe como ele terminou, por que ele terminou, mas em 83 ela se casou com o Jack Thorpe, um motorista particular divorciado e 7 anos mais velho, e ela adotou o sobrenome dele. Hoje em dia, ela é Sheila Thorpe. O casal viveu por anos no norte de Londres e, em 2015, eles compraram um apartamento em Watford, onde eles permanecem vivendo até hoje. E foi ali, nesse apartamento de Watford, que os jornalistas localizaram a Sheila recentemente, após o anúncio da polícia. Questionada sobre a súbita atenção internacional, ela se recusou a comentar detalhes da sua história que viralizou, se limitando a dizer: "Isso aconteceu há muito tempo, eu segui em frente, foi um mal-entendido e eu não quero mais falar sobre isso." Uma velhinha falando. E sai da minha casa. Sai da minha casa, gente. Pô, fala sério. Fui encontrada pela minha família há uns 40 anos atrás. Por que eu viralizei no TikTok agora, entendeu? E nesses 40 anos eles têm contato, mais ou menos, né? Tanto contato quanto assim, pessoas em continentes diferentes, eu imagino. Eu não sei se a família, os pais, os irmãos já não queriam mais saber dela. Porque também vacilou. Afinal, você vacilou, ficou 10 anos sem entrar em contato com a gente. Mas assim, com os primos, com os tios, ela ainda tem contato, normal. Os tios e primos que moram na Inglaterra, entendeu? Esses 40 anos. Ainda assim, publicações recentes em suas redes sociais, as redes da Sheila Thorpe, parecem refletir como ela encara o passado. Em uma das publicações no Facebook, a Sheila compartilhou a frase: "Você fez o melhor que pôde com o que sabia na época. Não se condene pelas lutas do passado. Perdoe-se e siga em frente." E em outro post, também meio de autoajuda, reflexão e tal, ela postou o seguinte: "A vida não nos permite voltar atrás, mas nos permite viver cada dia melhor do que o anterior." Os pais da Sheila faleceram no Canadá. A Anne faleceu em 96 e o Chris faleceu em 2019, aos 98 anos. Apesar de rumores de afastamento da família, os registros mostram que a Sheila manteve algum vínculo com os pais e irmãos. Em 2018, após a morte do irmão dela, o Chris Jr., ela publicou homenagens públicas e afetuosas para ele nas redes sociais e tal, entendeu? A repercussão do caso, no entanto, foi recebida com humor por alguns parentes. O Kevin Fox disse: "Quando vimos na TV que a polícia fazia um novo apelo após 52 anos, acabamos rindo. A Sheila já tinha sido encontrada há muito tempo." Eles mostraram uma foto antiga que não tinha como dar certo. Não tinha como aquilo ajudar uma pessoa realmente desaparecida a ser numa encontrada. foto de 50 anos atrás a ser encontrada. Mas não, rapidamente o público, abre aspas, deu informações valiosas, só que não era o público, eram os parentes que estavam cansados de olhar pra mulher. Que encontravam com ela de vez em quando. Outra parente, a Ella Fox Martens, comentou nas redes sociais: "Essa é a prima do meu avô. Cenas inimagináveis no grupo da família agora. O mais revelador é que ela já estava de volta há anos. É um pouco tarde para a polícia estar fazendo esse anúncio."
Assim se encerrou um dos casos de pessoa desaparecida mais antigos da Inglaterra. Não com uma tragédia, mas com a revelação de uma vida reconstruída longe dos registros oficiais. E com a polícia se parabenizando, né, dando tapinha nas costas e comemorando que encontrou alguém que já tinha sido encontrada há muito tempo. Excelente. Eu realmente fiquei surpresa. Foi bom não ter lido. Porque eu imaginava que ela teria sido encontrada e, sei lá, viveu, mas não... É praticamente um twist, né? É o twist. Que... Já tá... Gente, já tá a mulher falando, me deixa em paz, eu não sei por que vocês estão fazendo, né, esse estardalhaço agora. Eu já não tô assumida há muito tempo. A polícia precisava muito dessa vitória. Precisava. A mulher falou, e graças ao esforço do detetive Sim, e tal, nossa, com a ajuda do público. O público, a gente conseguiu resolver esse caso de mais de 50 anos. Olha, parabéns pra gente. Só que não. Muito bom, muito bom. E a Juna falou, coitada pra polícia, que nem foi avisada. Não, e assim, foi engraçado porque eu comecei a pesquisar, né? Porque eu gosto também de trazer casos de que a pessoa foi encontrada e que ela tá viva. Sim, então, em várias retrospectivas costuma ter um desses. Já tinha o das 2 menininhas, só que aí esse me chamou a atenção. Tipo, ok, a mulher tá viva, tá bem, que legal. E eu comecei a pesquisar e todas as notícias que eu achava era só isso. A polícia falando, olha, parabéns ela foi encontrada, nós. Parabéns pra nós, maravilha o que a gente fez. Aí eu fiquei procurando, até encontrar um artigo do Daily Mail que é de, sei lá, uns 10 dias depois das notícias de que a mulher tinha sido encontrada. Tipo, aqui tá a história verdadeira do que aconteceu com a Sheila Fox e que, na verdade, ela já tinha sido encontrada há muitos anos, entendeu? Aí eu, opa, como assim? E é raro você usar um tabloide de fonte também, né? Mas os britânicos, eles fazem os seus... E assim, tinha várias quotes da família e tal. E aí eu fui procurar o Facebook da Sheila pra realmente... E vi que ela realmente ela postava lamentou a morte do pai. do irmão, no caso. Do irmão, isso. Então... Foi um final... Foi um bom caso pra terminar essa nossa retrospectiva. Sim. Você... quer dar recados? Quer se despedir? Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente ao longo de 2025. Todo mundo que está aqui participando dessa live agora. Muito obrigada por vocês escutarem o Detetive do Sofá. Obrigada por vocês gostarem do nosso trabalho. Obrigada a todo mundo também que comenta e que indica o podcast para outras pessoas. E que... Obrigada aos nossos apoiadores. Obrigada a todo mundo que votou na gente pra gente... Mostra o prêmio, não tem quadrado. Pra gente concorrer ao prêmio MPB, que tá aqui, ó. Meu prêmiozinho. Terceiro lugar, pra mim, é uma grande vitória pra um podcast pequeno, igual o nosso. E então, 2025 foi um ano muito bom pro Detetive do Sofá. E eu espero que vocês continuem aqui com a gente em 2026 e que seja um ano ainda melhor. Isso aí. Certo? Quem tá aqui, quem apoia, quem tá ouvindo, muito obrigado. Ajuda bastante. Se não tivesse os nossos ouvintes queridos... Com certeza. Nada disso. Isso é óbvio, né? Porque ia ser uma pessoa falando pra ninguém. Ia ser esquisito, né? Ia ser eu falando pro meu marido. E não precisa de um podcast. Que era... Antes de ter um podcast, era isso. Era. Né? Então é muito legal que as pessoas tenham gostado, tenham adotado esse podcast da Marcela, que é um nicho dentro do nicho. E se você tiver aí acordado ouvindo o podcast, lembrando que essa gravação, esse episódio foi gravado ao vivo. Né? Você pode acessar o nosso canal no YouTube e assistir a gravação se você quiser. Tardiamente. Tá lá disponível pra todo mundo. E quem tá vendo agora a gravação ao vivo, saiba que a gente sempre grava os nossos episódios com vídeo assim e a gente disponibiliza pros nossos apoiadores. Você escreveu um encerramento? Esse é um último episódio de 2025. Já fiz os meus agradecimentos, né? E eu quero só desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo e que 2026 seja um ano maravilhoso pra todos nós. Pra mim e pra todos os meus ouvintes que são muito, muito, muito queridos.
Espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa retrospectiva 2025. E a gente agora se encontra no ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente! Acabamos oficialmente O episódio.